depois deste vídeo para enquanto as almas vão chegando. Pronto, eu sei que hoje para vocês não é o melhor dia para falarmos de outro assunto, mas é ligado, é muito ligado. Aquilo que eu vou falar é tudo ligado, pronto. Está sempre tudo ligado, é uma outra coisa que é ligado, és uma pessoa preciosa. Pronto. Pronto, a Ana disse-me que estes seminários são para pensarmos a relação entre o corpo e a cidade, e o meu trabalho de propósito é entre o corpo exilado e a não cidade, eu posso dizer, e o não lugar. E é isso que eu penso no meu projeto, como é que são os corpos que vivem no não lugar, ou aquele que eu chamo os corpos que vivem na fronteira, que para mim a fronteira é um lugar muito inseguro, mas ao mesmo tempo um lugar onde que eu e as mulheres que eu estudei também no meu projeto sentimos em casa. Portanto, é destes corpos que vivem na fronteira que eu queria falar hoje. Pronto, aos corpos que vivem na trouxa, eu trouxe este livro porque eu penso muito nesta centralidade da trouxa nas artes palestinianas, que eu vejo, que não quer dizer que existe, e na minha própria vida. Pronto, e eu, para mim, esses são os corpos que eu estudo, que são os corpos que acontecem na trouxa, eu digo. Pronto, e são os corpos que vivem epá, chega lá, é logo a grande manifestação. Eu queria dizer que eu hoje estava a pensar que como é que eu estudo os corpos palestinianos exilados, mas também quem é que nós hoje em dia não se sente também exilado nesta cidade, nesta situação, nestes acontecimentos políticos. E eu acho que não é só quem vive no exílio de uma forma mais oficialmente exilado que sente o exílio. Eu acho que o exílio é um sentimento que todos nós sentimos. Pronto, primeiro que eu queria falar da trouxa. Trouxa, porque é que é trouxa? E eu queria falar da relação entre a trouxa e a Palestina. A trouxa é boje em árabe, ou bokje, depende da zona que se pronuncia a palavra trouxa. E eu acho que está, sem nós repararmos, muito ligada à história da Palestina, porque a trouxa era sobretudo uma coisa. Quando alguém quer partilhar uma coisa, eu falo, mas podem interromper-me que eu deixo-vos. Sou palestiniana, mas não sou assim tão terrorista. Só um bocadinho. Aí então, a trouxa está muito ligada à Palestina porque, sobretudo, era uma coisa ligada às noivas. As noivas, quando iam à casa do marido, levavam as suas coisas dentro de uma trouxa. Portanto, havia a trouxa da noiva. Era uma coisa assim, a trouxa da noiva, e a noiva leva na trouxa os seus vestidos, as suas joias, as suas coisas, e era essa coisa da trouxa. Depois, quando na Palestina houve o exílio forçado em 48, que nós chamamos de Nakba, também as pessoas, quando foram expulsos da Palestina, agarraram as coisas muito rapidamente dentro de uma trouxa, colocaram as coisas numa trouxa e pensaram que vão
sair alguns dias com as coisas na trouxa e voltar e pronto. Este ano faz 70 anos desde a Nakba palestiniana, ainda as trouxas não voltaram às suas vilas, às suas cidades e pronto. E nós, a nossa geração vai herdando as trouxas, passando as trouxas de uma geração para outra e as trouxas ainda não conseguimos devolver as trouxas. E quem que sabe, os palestinianos têm uma chave e muitas pessoas levaram as chaves e vão passando a chave de uma geração para outra. Isto ajuda. Não foi o computador? Tem lá o computador. O computador é desculpa a minha ignorância. E pronto, eu não tinha chave da minha família, mas tenho aqui em Lisboa um objeto que é o único objeto que a minha família, quando saiu, a minha avó levou com ela escorregador. Não sei porquê. Escorredor para cozinhar. Escorredor. Escorredor de massa. Portanto, massa de outras coisas, mas pronto. É o único objeto que eu tenho de 48 que eu herdei da minha família, que para mim é uma responsabilidade muito grande. Porque é que sou eu e não é uma... Porque ninguém interessa para escorredor de comida antigo, velho. Mas é o objeto que eu herdei é a minha trouxa. Pronto. E eu comecei este projeto especificamente para um assunto que tem a ver também comigo, que eu estava a fazer o meu mestrado. Eu estava a fazer o meu mestrado sobre as mulheres palestinianas na luta na Palestina, na Cisjordânia, em Gaza, não sei o quê. E depois houve um momento que eu disse, espera aí, e eu? Será que eu também não sou uma mulher palestiniana? Será que nós também não somos corpos palestinianos, mesmo estando no exílio? Será que nós não participamos também, que é uma tarefa de mulheres, que manter a ideia da Palestina viva? Eu vou falar sobre isso, que as mulheres que falam, digam histórias e passam histórias. E essa é a pergunta que me estava a perturbar. Será que eu também não sou uma mulher palestiniana que participo em manter a ideia da Palestina viva, mas a minha maneira, com outras artistas, com outras romancistas, realizadoras, bailarinas? Será que também não estamos a manter esta tradição, esta ideia de continuar a falar da Palestina? Por isso que, ligando as duas ideias, o meu projeto fala desta centralidade da trouxa e a trouxa como sendo uma criação artística. As artistas abrem a trouxa para mostrar o seu corpo e dizer as suas histórias, que é também a história da Palestina. E eu, pronto, aquilo que eu trouxe hoje é alguns destes objetos artísticos. Eu, se calhar, mais do que falar, eu também gostava de saber o que é que as coisas dizem dizem a vocês. Este é um trabalho de Mona Hatoum, que chama-se Traffic. Pronto. A maneira como é que eu vejo, mais uma vez, eu vejo duas trouxas. Portanto, trouxa da casa, a trouxa do exílio. A mala de casa e a mala do exílio. E o que está no meio, o que está a ligar, é o cabelo dela. Eu não sei se este é mesmo o cabelo dela, mas ela trabalha mesmo com o cabelo dela, nas obras artísticas dela, com bocados do seu corpo, os cabelos, pronto. E ela faz isso no seu trabalho. Não sei se alguém quer dizer uma coisa sobre este... Acho que a ligação que algumas pessoas cá podem ter com estes objetos tem a ver com a imigração, por exemplo, que houve de Portugal para fora, não é? Sim. E que está muito associada a essa coisa da mala que se leva com as coisas, não é? Sim. Quer dizer, sim, mas há aqui duas malas. Pois, sim, eu sei. Uma é da viagem e a outra Não sei, pode ser muitas coisas. Cada um vê isso como é que quiser, mas a maneira como é que eu vejo isso é que há duas malas na vida dos palestinianos exilados
e há uma mala de casa e há uma mala da outra casa e a mala da casa e a mala do exílio. E o que te liga as duas malas, isso é o próprio corpo. E há quem que escreveu sobre este texto e disse que faz este como é que se fosse uma criatura nómada híbrida. Não sei se vocês conhecem o trabalho de Donna Haraway sobre pronto. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Eu tenho uma curiosidade. Sim. Os cabelos estão... É só um cabelo ou são... Só um cabelo só. Cabelo nesta imagem não, mas é um cabelo que está ligado. Está ligado, não está partido, não. Não Está de uma mala à outra. Exatamente. E pronto, e é muito difícil colocar o nosso próprio corpo. Eu estou aqui, mas estou ali ao mesmo tempo. E é muito difícil colocar o nosso corpo numa mala e fechar a mala. Deve sair um bocado de corpo, um braço, uma perna e ficar numa outra mala. E por isso que eu digo que estas mulheres vivem na fronteira, porque não, é impossível. E isto também levanta muitas questões sobre as categorias e fechar as coisas em categorias fechadas, que também é impossível, especialmente para uma pessoa exilada. Isto também um trabalho de Raida Saada. Raida Saada é um tipo de palestinianos específicos. Para mim, todos os palestinianos são, de uma forma ou outra, exilados. Raida Saada é uma pessoa que está nos territórios de 48. Ou seja, os territórios de 48, a cidade dela tornou-se depois Israel, e quem conseguiu ficar, ficou com uma cidadania israelita. E estas pessoas palestinianas que têm cidadania israelita não têm os mesmos direitos, porque não são judeus. Não sendo judeus, não têm, são cidadãos de... Bem, em Israel há também os tipos de judeus, estão o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau. Depois, no final dos cidadanias, vêm os palestinianos que não têm quase nenhum direitos e têm uma cidadania israelita. Portanto, ela está exilada mesmo estando em casa. Está em casa, mas numa casa que já não chama-se Palestina, já vive num país do ocupante, mesmo estando em casa, não saindo de casa. E pronto, e eu acho que é muito interessante o título desta obra, que Crossroads. Crossroads é cruzamento, não é? Ou não? Eu acho. Cruzamento. Porque ela própria torna-se num cruzamento. E é muito engraçado que tem um pé num bloco de cimento e, mais uma vez, a trouxa, a mala, está ao lado. Portanto, há sempre esta possibilidade de mobilidade. E é um corpo que está imobilizado em mobilidade. Não sei se estou a dizer bem em português, mas pronto, é isso. E a porta, que não está fechada nem está aberta, está entreaberta, está assim no meio. Mas eu vejo mesmo o pé estando num bloco de cimento, ela não desiste. Há uma possibilidade de resistência e há uma mala. Tenho um pé num bloco de cimento, mas tenho uma mala ao lado. Pronto, não tenho financiamentos, mas tenho uma mala ao lado. Vou para... É sempre. E eu acho que isso é bonito. Não sei se alguém quer dizer uma coisa. Eu não preciso de perguntar-vos. Estou a tentar perceber melhor a figura. É uma perna enfiada dentro de um bloco de gesso, mais ou menos. Sim. Deve ser. Sim. E a fotografia. Sim, sim. É a impossibilidade de sair e a impossibilidade de voltar. Sim. Ou impossibilidade de sair. Sim, é isso, impossibilidade. Sim, e possibilidade de... E impossibilidade de voltar também. Sim, acho que sim. As coisas estão... Para mim tem uma coisa também quase que como se aonde ela vai junto aquele bloco de casa ou de terra ou de história daquele território também. Nesse cimento que é denso, pesado e enfim, faz parte também.
muito As bem. ações são a própria fotografia, não são ações performativas. Ela tem as duas coisas. Ela tem performance, já vou falar de performance, e tem fotografia. Ela faz um bocadinho de tudo. E depois está falando da impossibilidade das categorias. Eu estudei várias artistas, estudei artistas, realizadoras, romancistas, cantoras até de hip hop, estudei assim várias pessoas. E depois tive muitas dificuldades em colocar, esta é uma performer ou fotógrafa. Cada documento que eu abro encontro uma pessoa a chamar-lhes por nomes diferentes, porque é difícil colocá-las numa categoria. Eu acho que também este reflete esta maneira de estar no exílio e de impossibilidade de estar num sítio só. Estar sempre na fronteira, até nas categorias que estão na fronteira. E eu acho que isso é interessante. Pronto, a maneira como é que eu fiz este projeto e a minha metodologia, se eu posso dizer, a minha metodologia que tive que dizer isso, aqui estou à vontade de dizer isso, mas na academia é muito difícil explicar a metodologia. A minha metodologia, como é que eu expliquei na academia, é abrir as trouxas em frente do espelho. Aquilo que eu digo que como é que eu escolhi, qual é a maneira de escolher os projetos artísticos para estudar? E eu disse, são os projetos que falam a minha história de vida, são projetos que são os objetos artísticos que vejo-me neles e dizem a minha história de vida, e assim que eu escolhi. E eu posso dizer que também eu gosto muito do Trinh Minh-ha, e eu digo que eu utilizei a maneira de Trinh Minh-ha de fazer documentário para fazer o meu projeto do doutoramento, que Trinh Minh-ha tem este filme que Reassemblages, que alguns de vocês conhecem, a Mariana conhece, que ela vai estudar vai fazer um documentário no Senegal, e diz que não vou falar sobre, vou falar ao lado. E eu gosto muito disso. Eu não falo sobre os objetos de estudo, e quando digo objetos de estudo sempre no meu livro meto entre aspas, porque acho que sou eu também, e não vou falar sobre, vou falar ao lado. E eu até trouxe-vos uma frase que ela diz num outro livro dela, que é Women, Native and Other, e ela disse: escrevo para me mostrar, mostrando pessoas que me mostram o meu próprio ato de mostrar-me. Escrevo para me mostrar, mostrando pessoas que me mostram o meu próprio ato de mostrar-me. E essa é a metodologia que eu segui neste projeto. Portanto, são todas mulheres que vivem no exílio, ou aquilo que eu chamo no exílio, no não lugar, que também que o não lugar, que é, apesar de ser uma trauma, para mim oferece é um privilégio ao mesmo tempo, porque é quando uma pessoa está na fronteira, consegue estar nos dois lados. É muito violento estar na fronteira, mas ao mesmo tempo oferece uma possibilidade de visão de dois mundos. Pronto, e aquilo que eu digo neste trabalho, que uma coisa que Elizabeth Gross diz, que o corpo e o lugar se constroem mutuamente. Mas neste caso é o corpo e o não lugar, o corpo e a fronteira, que estão a construir-se mutuamente. Portanto, para mim este lugar é um lugar imaginado, um lugar entre a casa e o exílio, um lugar que se invente, e neste momento de inventar este lugar, e o lugar que inventa o corpo nesta
maneira dos espelhos que refletem os espelhos também, que já falei. Acho que acontece a arte acontece neste intervalo. E eu digo que estas palestinianas, ao mesmo tempo que escolhem viver na fronteira, resistem ao mesmo tempo a esta fronteira onde eles escolhem viver. E isso que eu tento fazer no meu projeto. Eu digo que estes corpos vivem neste intervalo, e neste intervalo há uma interrupção, e a interrupção que faz em que a arte aconteça. E há a Maria Irene Ramalho, que é a minha orientadora, ela tem uma teoria sobre como é que a política é a razão pela qual o poeta faz poesia. Portanto, como é que a política é o impulso de criar. E neste caso destas mulheres palestinianas, a política é que o bate a sua porta para que, é lixado ser exilados, é lixado ter um país sob ocupação. Mas eu muitas vezes pergunto, como é que será a arte na Palestina sem ocupação, sem exílio, sem tudo? Portanto, isto também é outro privilégio que o exílio nos oferece. É um impulso de criar. E pronto, portanto, aquilo que Maria Irene diz que aquilo que Maria Irene diz que a interrupção que acontece na vida dos poetas, neste caso na vida dos artistas, esta interrupção interrompe a vida e que faz em que eles dizem algo. Está a vida... Tu achas que eles não diriam, se não fosse interrompido? Eu acho que sim. Eu acho que há uma coisa que empurrou estas artistas para dizer estas coisas. Há uma coisa que abanou. Estão na sua vida, no seu andamento, na sua rotina. E depois uma coisa diz, para, e diz, há uma coisa que interrompe a sua vida para que a arte aconteça. Eu vou dar um exemplo. Este é um poema, por exemplo. Agora vamos saber. Agora está ligado. Não. Não, e tira o som do computador. Não. O computador que não tem som. Não, tem. Estranho. Como é que não está a sair o som? Talvez um navegador. Está no YouTube, não é? Mas ela está pausada aqui, não? Sim, mas aqui... Não está ligado. Não, agora desligamos. Só para ver se sai o som do computador. Pode estar ligada no cabo e ela desliga-se sozinha passado um bocadinho. Não, está ligado. Está ligado. Não, mas não está a sair aqui. Como é que não está a sair? Não está a sair do computador, não é? Pode ser do cabo. Sim. Pois. Também tem Então fazemos uma coisa. Eu vou pôr esta no meu telemóvel. Não sei. Você checou se o volume no navegador no próprio YouTube? Tá. Não, o problema é que com este fio tira o som. Tira o som do... Não diga som. Não diga som, então. Suposto. Mas o seguinte... Não podes pôr o tudo. Mas será que tira? Tenta abrir o YouTube no computador normal. Não, o problema Também não. no computador não vai sair.
Ok. Queres ligar? Está por Sim. HDMI, vamos por HDMI. Eu sinto que essa arte, já aqui quando vamos, Sim. essa arte que nasce do sangue, do sofrimento, do corte, do rasgo, é uma arte que existe porque existe a poesia. É uma arte especial. Não estou a ouvir. Eu sinto que essa arte que Sim. nasce do sofrimento, do rasgo, Sim. é uma arte. Mas não é o sofrimento. Não é um sofrimento. É um Não... trânsito. Então, mas não lugar vem de onde? Hã? Esse não lugar vem de onde? Mas isto que eu estou a dizer, a pausa não tem que ser sofrimento. A pausa é uma pausa. É uma pausa que não é um andamento que para o andamento, que para o... É uma pausa. Mas pronto, eu vou pôr isso. I'll start with this Ok. Ai, fechei sem querer. poem. Ok, agora... I wrote this poem when the bombs were dropping on Gaza, and I was the media spokesperson for the coalition, doing a lot of the organizing. And we had stayed up to about 6 o'clock in the morning, perfecting every soundbite. And by the end, if you're Palestinian, you know most Palestinians get tired and start pronouncing our P's as B's. So we become Palestinians by the end of the day. So I was practicing my P's all night. And the next morning, one of the journalists asked me, "Don't you think it would all be fine if you just stopped teaching your children to hate?" I did not insult the person. I was very polite. But I wrote this poem as a response to these types of questions we Palestinians always get. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits, filled enough with statistics to counter measured response. And I perfected my English and I learned my UN resolutions. But still, he asked me, "Ms. Ziyada, don't you think everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children?" Pause. I look inside of me for strength to be patient, but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Smile. We teach life, sir. Rafif, remember to smile. Pause. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls. After the last skies, we teach life, sir. But today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits. And just give us a story, a human story. You see, this is not political. We just want to tell people about you and your people. So give us a human story. Don't mention that word apartheid and occupation. This is not political. You have to help me as a journalist to help you tell your story, which is not a political story. Today, my body was a TV'd massacre. How about you give us a story of a woman in Gaza who needs medication? How about you? Do you have enough bone-broken limbs to cover the sun? Hand me over your dead and give me the list of their names in 1,200 word limits. Today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and move those that are desensitized to terrorist blood. But they felt sorry. They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject, and these are not two equal sides, occupier and occupied, and 100 dead, 200 dead, and 1,000 dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic, smile, not terrorist. And I recount 100 dead, 200 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could wail over their bodies.
I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do. Today, my body was a TV'd massacre, and let me just tell you, there is nothing your UN resolutions have ever done about this, and no soundbite I come up with, no matter how good my English gets. No soundbite, no soundbite, no soundbite, no soundbite will bring them back to life. No soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Alguém quer dizer uma coisa? Depois dessa, você deixou-nos. É difícil. Bem, é isso. Foi uma pergunta. Foi uma pergunta que fez um massacre. Fez um massacre no seu próprio... massacre que ela assume no seu próprio corpo e às vezes... I'll start with this poem. I wrote this poem. Eu sei dois. E pronto... como é que pode caber o corpo num limite de palavras? Como é que pode caber o corpo em resoluções das Nações Unidas? Como é que pode caber o corpo em soundbite? Como é que pode caber o corpo? Não faz sentido, não faz sentido. É esta interrupção, uma pergunta que um jornalista faz em que para tudo, agora para o trabalho político, para a conversa das resoluções, dos números de morte, para tudo, já não dá. Agora não dá para ser outra coisa sem ser poema. É isso, é esta interrupção que eu estava a falar. Não sei se agora estou mais clara, mas é isso. Por acaso eu tinha aqui outro poema que chama-se Break. Alguém quer ler a tradução em português? Quem quer ler? Quem que é bom nestas coisas? Não. Quem quer? Toda a gente acredita. Mariana? Não sou boa, mas posso ler. Não, porque tu conheces em inglês, não conheces? Pronto, está aqui depois da página seguinte. Fiquei com uma dúvida que vai cortar completamente o... Mas gostava muito de perguntar... Sim, não corta nada, isto tudo... Mas é que tu falaste de uma coisa que Sim. foi... que tu apresentaste o projeto... Sim. E que a Academia... Sim. Quando tu falas de Sim. uma coisa em que a tua posição não é... posição suposta de um cientista que é sair, afastar-se do seu objeto de estudo, é dizer, não há dentro nem fora. Obviamente eu sou também este. Isso, pronto, é uma pergunta que te faço um pouco. Se vês que isso é um problema da Academia, ou portanto, se é uma coisa exclusiva da Academia, ou se... Eu acho que a Academia é aquilo que nós fazemos dela. Sim. Pronto. Há o cânon da Academia. E eu acho que nós temos um papel de dizer que há para além deste cânon da Academia. Há outra maneira de dizer. E há uma coisa que eu também luto na minha vida. Eu sou ativista. As pessoas dizem, o ativismo, a Academia, mas para mim não são duas coisas diferentes. Por exemplo, sou artista, aquele arte e Academia, o ativismo e Academia, como é que sendo coisas diferentes, e quem que está nos dois mundos sabe que
é muito difícil um artista que está na academia, um ativista que está na academia, dizer que na academia isso não... Portanto, acho que isso não é o problema da academia, é o cânon da academia, é o que é que nós fazemos e até que ponto que nós lutamos contra os cânones da academia. Também é isso, acho que é isso, não sei. Mas o que é que tu sentiste? Era barreiras, Bem, compreensão? Eu tive muita sorte que eu fiz um curso de estudos feministas. Logo, desde o título, se percebe que é uma coisa política, é uma coisa que assume-se política, ativista, etc. Portanto, eu tive esta sorte, portanto, não posso falar do meu caso específico. Agora, mesmo assim, tive que justificar porque é que eu, em vez de pôr epígrafe, ponho um link do YouTube. Tive que justificar que meu fonte de informação é Facebook. Tive que justificar estas coisas todas, que para mim são as coisas que eu faço na minha vida do dia a dia. Se esta é a minha fonte, porque é que não posso utilizar esta fonte num projeto de doutoramento? E por isso, mas acho que consegui justificar. Já tenho um doutoramento. Depois, a seguir, não tive mais financiamentos, sim, mas isto toda a gente, não é? Estamos todos na mesma coisa. Pronto, Mariana, podes ler. A umidade condensa a respiração. Corpos colam e pedras pesam nas costas. Cinzento, espesso, mexendo-se lento e só, à procura do meu corpo, da minha forma no estrangeiro. Em tradução que estou tentando dizer, sento-me neste corpo sonho, neste corpo expulso, neste corpo herdo. Neste corpo, este é o poema. Parti há muito tempo. Lembra restolho, lembra indesejável, lembra toque. Não me lembro onde deixei o corpo. O poema precisa de forma, os pulmões precisam de ar, a memória precisa de perda, eu preciso de traduzir o meu corpo porque é profano. O que tinha acontecido é que eu me escrevi para além do dano. Este é o corpo de palavras e espaços que encontrei para reconstruir. Alguém quer dizer uma coisa? Pronto, este é um poeta, ele faz poesia, spoken words e hip hop, e ela diz que ela é uma palestiniana negra. Ela não é negra, mas ela vive em Brooklyn e ela assume-se como palestiniana negra, e assim ela viveu toda a vida dela em Brooklyn e sente-se como palestiniana negra e vê-se na maneira como é que ela faz o spoken words e tudo isso dela. É esta a questão da fronteira, como é que uma palestiniana que vive num Brooklyn torna-se numa palestiniana negra. E ela diz que este poema chama-se Break, que em português é muito difícil de traduzir. Mas ela diz que no momento de vários acontecimentos políticos no Líbano, no Bagdade, em Nova Iorque, furacão, coisas que estavam a acontecer, ela não conseguiu dizer nada, não conseguiu escrever nada, não conseguiu fazer nada, então decidiu just break it. Pronto, ela só partiu as palavras, pronto, aquilo que sai, sai. Aquilo que sente, sai. E isto que aconteceu, um livro de poesia muito bonito que chama-se Breaking Poems. E eu vejo muito este poema, eu gosto muito porque também sinto que eu perdi o meu corpo e não sei onde é que deixei o meu corpo, se deixei em casa, se deixei no exílio, e acho que é uma coisa muito muitas palestinianas no exílio sentem,
que raio foi, que raio está onde é que está este corpo? E não sei. E também o corpo se perde na tradução, se perde na tradução, e a tradução aqui é a tradução linguística, como a tradução do próprio corpo, tradução do próprio lugar. Portanto, acho que eu identifico-me bastante com este poema que, pronto, também tem a ver com interrupção, tem a ver com estar em interrupção contínua. Pronto, e estar em exílio, mesmo que ela nasceu nos Estados Unidos toda a vida, não sei o quê, é isso, qualquer pessoa palestiniana é exilada. E eu estes dias estou a perguntar a mim mesma, será qualquer pessoa é exilada, ponto, que eu muitas vezes falo desta minha situação de exílio e vejo pessoas que pessoas amigas minhas que estão em Portugal, que nunca saíram de Portugal, que estão a sentir e dizem, mas isto que estás a dizer, eu também sinto. Muitas pessoas já disseram este sentimento do exílio que é muito comum. Mas no caso da Palestina e das artes das palestinianas, é impossível falar da arte das mulheres palestinianas sem falar de exílio. E pronto, mas como é que eu disse, isto também oferece uma coisa. Edward Said, que alguns devem conhecer, ele disse que ver o mundo inteiro como a terra estrangeira oferece uma possibilidade, uma originalidade de visão, qualquer coisa. Seeing the whole world as a pronto, não vou agora dizer a frase que se calhar não esteja correta. Mas eu acho que, no caso, é isso, ver o mundo inteiro como terra estrangeira dá uma originalidade de visão. Faz em que, pronto, é muito engraçado que a quantidade, ele tem um texto que eu adoro que chama-se Reflexão no Exílio, que está traduzido para português, que ele fala mesmo desta possibilidade o sentimento do exílio, que é um sentimento único de estranhamento, e que ao mesmo tempo este sentimento único de estranhamento faz em que muitas pessoas exiladas são artistas. E ele faz esta... É muito bonito o texto, eu aconselho a ler. O texto é Reflexão no Exílio, é um ensaio do website. Pronto, esta é uma performance da Saada que eu vou tentar lembrar. Voyage to Jerusalém, que ela... se eu estou bem a lembrar, aquilo que ela faz, ela vai e tem aqui uma tesoura e vai cortando bocados do cabelo dela, vai cortando e depois vai tentando voltar a colar-se. E no meio disso vai tentando voltar a colar-se e não consegue. E quando não consegue, manda isso na cara do público. E pronto, é isso. Mandar isso na cara do público também para dizer que o público é culpado no exílio palestiniano. Ela está nestes os bocados do corpo que vão ficando nos sítios do exílio, e ela vai à volta das cadeiras e não consegue entrar. E eu agora estou a tentar lembrar exatamente, é isto que me lembro, mas pronto, a parte do bocado do corpo que vai perdendo no caminho do exílio e vai não conseguir voltar a colocar.
Isto é uma coisa que Raida Saadi fez em Ramallah. E muito engraçado que ela, mesmo estando, como é que eu expliquei, ela é uma palestiniana com uma cidadania israelita, portanto, os palestinianos que estão em Ramallah, por exemplo, não podem visitá-la na sua própria casa, e ela leva esta casa para esta exposição em Ramallah. Estas são tipo gravatas que estão assim, pronto, isto tem uns assim, outros, e depois há a cama que está na parede, e estas são luvas. Portanto, ela convida especialmente os homens a meter as luvas brancas que estão na cama da noiva, que é uma coisa na Palestina, as noivas têm que estar virgens, e ela convida para eles sentir esta coisa de serem puros com as luvas brancas. E do outro lado são as gravatas que pronto, também são um símbolo fálico, mas o que me interessa neste trabalho é mesmo esta casa que está upside down, está virada ao contrário, e isso é a questão dela. Ela está em casa, mas está numa casa virada ao contrário, porque está numa casa que já não é palestina, está numa casa que é a casa dela, mas ela não tem cidadania completa, e portanto está a casa virada ao contrário. E como é que ela não tem possibilidade também, é isso. Quem é uma artista com cidadania israelita não pode participar em exposições em Israel porque é palestiniana, não tem fundos, não tem financiamento, pronto. Mais uma coisa, não tem acesso, porque uma pessoa, para ter acesso ao financiamento em Israel, tem que declarar lealdade, e pronto, uma pessoa palestiniana fica fora da lista automaticamente. Mas ao mesmo tempo ela não pode ir, por exemplo, participar em exposições no mundo árabe, porque no mundo árabe há muitos países que não permitem a pessoas com cidadania israelita participarem e entrar num território árabe. Portanto, ela não pode fazer as coisas em casa, como é que não pode fazer as coisas fora. Portanto, está nesta situação das casas viradas ao contrário. Isto é um trabalho do Mona Hatoum. Estas bolinhas que estão a ver são cabelos dela. Portanto, ela ia recolhendo bocados do cabelo dela, e depois fez esta exposição, espalhou os bocados dela. Alguém queria dizer alguma coisa antes? Eu não perguntei. Pronto, agora estou a fazer isso. Alguém quer dizer coisa? Porque vocês não dizem. Têm medo de mim, apesar de tudo, apesar de eu ter dito que não é preciso. Mas então, a Mona Hatoum tem estes bocados do corpo dela. Portanto, esta exposição tem uma coisa gira, que ela montou a exposição, no dia seguinte chegou à exposição e a senhora de limpeza já tinha varrado tudo a obra artística. E isto é muito engraçado também para nós pensarmos o que é uma obra artística. Mas pronto, e chama-se Recollection. E isto também tem a ver com esta coisa, como é que as pessoas no exílio vão deixando bocados do corpo espalhados por aqui e por ali. Mas isto também tem a ver muito com o espaço, porque quem vai a esta exposição ou vai pisando a obra artística ou vai, e é aquela coisa, qual é o meu espaço, qual é o espaço do espectador, qual é o espaço da artista, e ela joga com isto mesmo também, qual é o aqui, qual é o ali, quem sou eu, quem és tu. Portanto, também acho que faz pensar.
que é que está em cima da mesa? Que eu não consigo perceber. Eu acho que... Deixa estar. Não sei. Não sei, mas noutros lugares até não tinha mesa, acho eu. Portanto, o importante é mesmo o que interessa é o que é que está no chão. Nesta exposição em concreto há uma folha de sal? Ou como é que Acima da mesa. Não sei. Deve ser. Não sei. Onde é que isto é? Sabes? Ela, não sei se por acaso, não sei, agora não me lembro, mas eu posso dizer que não tenho aqui a informação. Mas é espaços positivos ou são espaços Sim. que ela encontra? Não, são mesmo galerias de arte. Okay. São mesmo, ela é mesmo galerias de arte. Há outra coisa que eu queria dizer, que eu falei muito desta questão das histórias de vida, como é que estas mulheres contam as histórias de vida. E aquilo que eu tentei fazer é estudar a diferença, como é que se contava as histórias de vida, como é que as mulheres mais velhas contavam as histórias de vida e como é que estas artistas, na minha opinião, contam histórias de vida. Sem dizer, para mim, esta é uma história de vida. Agora, as mulheres mais velhas contavam na Palestina, quando se pergunta a um homem qual é a história da Palestina, ele diz, em 1948, portanto, a versão oficial da história. Enquanto as mulheres contam histórias de vida, e contam como é que sendo uma história, como é que sendo uma fábula. Portanto, tem elementos de contar uma história, uma maneira de contar. E tem outra coisa, que a maneira como é que eles contam, uma pessoa foi lá gravando as histórias que as mulheres contam e descobriu que as mulheres estão sempre a utilizar coisas que têm a ver com o corpo. Por exemplo, dizem, quando Israel entrou, na Palestina entrou, quer dizer, o noivo entrou na noiva. Ou seja, a noite de perder a virginidade tem a ver com o entrou. E as mulheres utilizam estes termos. Quando as mulheres entrou. E depois dizem, ele levou-a, ou seja, também tem a ver com o sexo, tudo tem a ver com o sexo. E dizem, Israel levou, portanto, ela encontrou que as mulheres estão sempre a recorrer a histórias do próprio corpo para contar a história da Palestina. É a maneira de contar e tem a ver com também os momentos mais importantes que têm a ver com as suas próprias vidas. E, portanto, aquilo que eu pensei, que por acaso há uma pessoa que estudou histórias Leila Abu-Lughod estudou, foi ao sul do Egito, estudou e ela foi lá fazer antropologia, não sei o quê, acabou para fazer coisas sobre uma coisa que chama-se Rimnawa. Rimnawa são pequenos poemas que pequenas músicas também, que as pessoas contam tudo através destes poemas. Se há alguém quer dormir com alguém, não pode, há tabus, sexo, política, religião, não se fala. Mas pode fazer esta rimnawa, esta música, e dizer tudo. E então é sempre uma forma... E como é que é isto? Tens algum? Não tenho. Mas isto é para dizer que isto é a mesma coisa que as mulheres palestinianas assim que contavam as histórias de vida deles. É uma tarefa de mulheres e depois isto que a geração depois está a fazer, está a continuar a narrar a história de uma forma igualmente artística, igualmente que tem muito corpo, igualmente como as gerações anteriores. Portanto, para mim
é uma forma de continuação. Como é que se chamam esses poemas? Outra vez Rinala? Rinala, sim. Pronto. Eu queria... Come ti chiami? Chato. Chato. Ti posso perguntare una cosa che mi viene a rispetto di questa cosa di contare storia attraverso il suo corpo? Sì. Io fui in Palestina nel 2007 e quando fui là fiquei un tempinho, non molto, 10 mesi, ma mi lembro che ficavo molto impressionata di vedere come as mulheres mais velhas tenevano uma relação anche ao corpo muito mais livre. Mais livre. Então, você acha, não sei, se pode dizer algo, eu na minha ignorância, mas assim, minha intuição, achava que, bom, deve ser muito conectada a essa questão também da ocupação, própria questão de ver como uma progressiva perdita de liberdade. Tradução, normalmente a geração nova é mais aberta e lá fui realmente chocada de ver como uma inversão, regressão. Então, não sei se Sim, isto é verdade. Por acaso é muito verdade que na Palestina as mulheres mais velhas estão muito mais à vontade com o seu próprio corpo, estão muito mais à vontade no seu discurso, estão muito mais à vontade, dizem palavrões, muitos palavrões, que eu adoro, e dizem, e não é o caso das mulheres mais novas, mas eu acho que também tem a ver com aquela coisa de agarrar a uma coisa. Pronto, estamos a perder tudo, portanto agarra as tradições, as religiões, e se calhar é isso. E há sempre interesse também em alimentar estes pensamentos com mais... certeza, mas era isso que respeito como mulheres, assim, ou como, porque entende, eu máximo respeito, não digo nada, mas me impressionou muito de ver como realmente senti menos liberdade. Sim, é verdade, nas mulheres, que é verdade. E anche de poder de mulher, senti uma mulher mais, como se diz, baixa a cabeça a respeito mas eu acho que também é uma questão, um ciclo geracional. Como é que nós estamos a ver agora? As meninas, não é da minha geração, as mais novas, estão a voltar a este tipo de... Como é que vocês seguramente viram o Ahed Tamimi, agora a menina loira que dá a bufatada no soldado. É propriamente isso. Eu acho que é esta nova geração que está a não querer saber nem de partidos políticos, nem de situação política, nem de nada, que está também regressar. E houve um período mas mesmo assim cada geração tem as suas próprias grandes mulheres, mas é verdade, isso é verdade. E também tem a ver com uma coisa que não deixa, em alguns casos, ser... também são mulheres patriarcais. Não matriarcais, é patriarcais. Mas que na origem a base era matriarcal na Palestina? Não, aquilo que eu quero dizer com mulheres patriarcais, queria dizer que são mulheres que são as mais velhas, elas que mandam, e por isso que parece que são mais livres, mas isto é uma forma, não são mulheres feministas, não são, às vezes, em alguns casos. Embora na Palestina não é uma coisa muito... A maior parte são mulheres que também já saíram muito, já lutaram muito, e por isso que têm mais liberdade, porque já passaram por muito. Enquanto houve uma geração que se calhar não passou pelo mesmo como eles, não tiveram que tomar conta de uma família inteira, porque... Não, mas com certeza eu imaginava que também uma ocupação é isso, o efeito abrutante de uma ocupação que é no mental, no pensamento. Sim. Então, claro que você vai colocar, mas a ocupação continua. Um monte de coisa que antes não necessita. Então, eu lá li assim, mas achava interessante de ver que, apesar de sentir que é uma mulher ativa sempre, mas como mulher que estava perguntando essa coisa, como você se colocava a respeito disso.
movimentos. Sim. Assim que eu muito rapidamente não vivenciei bastante para ter uma... Sim, mas já há várias razões e há muitas coisas para pensar em relação a isso, mas... Sim. Essa coisa que você diz das palavras que as mulheres usam para falar da invasão de Israel, essa é a mesma palavra que elas usam para falar do que é sexo. Me leva a pensar nessa coisa de como elas assimilam isso, o fazer sexo, como uma espécie de violência. Isso faz sentido? Não. Não, mas tem a ver com antigamente havia aquilo que chamas a noite da entrada. A noite da entrada é a noite de perder a virginidade. Portanto, perder a virginidade é um momento específico, um momento marcado, não é um momento, especialmente quando é a noite de casamento. Portanto, uma noite muito marcada, uma noite muito específica. Sim, querias dizer? Não. Estava a lembrar dos úteros da tua tese de mestrado. Sim. Que estudaste. Sim. Eu acho sempre muito curiosa aquela história. Não sei se queres fazer parte. Não estou a ver de que é que exatamente falas. Eu coloquei este vídeo como é que nós não temos som. Vamos falando enquanto este vídeo está a passar. É do próprio uso do corpo outra vez, não é? Sim. E o próprio Histórias de Vida, porque este é um trabalho, mais uma vez, de Muna Hatoum, que chama-se Measures of Distance, é um vídeo de instalação, que ela utiliza as fotografias da mãe no chuveiro e cartas que a mãe mandou a ela enquanto ela estava no exílio, que falam de sexualidade, mais uma vez, de muitas coisas, de momento que ela teve o período pela primeira vez, de coisas assim, de o momento de perder a virginidade da mãe, o momento... E ela escreve-lhe uma carta e no fundo há uma gravação desta conversa sobre a sexualidade entre ela e a mãe. Ela vai perguntando à mãe coisas deste género e as cartas estão traduzidas em inglês e em inglês ela diz o que é que a mãe diz na carta, que fala ali da guerra. Portanto, temos o corpo e a guerra são em dois fundos diferentes. E esta também é uma coisa muito interessante porque ela utiliza documentos de vida. É um trabalho biográfico. Cartas da mãe, gravação com conversa de mãe que fala da vida dela e as fotografias da mãe dela no chuveiro. E é muito interessante que também, tipo, há partes que ela fala, mãe, como é que ela não consegue ir até beber café com a tia que vive ao lado porque as bombas estão a cair e já é muito perigoso, não sei o quê. E no fundo se ouve também a história sobre ela quando filha, quando tu tiveste o período, a primeira vez, isso, não sei o quê. Então as duas coisas são assim muito misturados. É um trabalho também muito interessante. Não sei, alguém conhece? Eu vi esse trabalho há pouco em Itália. Sim. E queres dizer uma coisa? Eu adoro ela, então não posso falar. Gosto muito como artista, então. Mas me lembro muito dessa parte do pai que ficava chateado. E o pai ficava chateado. Achava que interessante essa dinâmica. Sim, ficava com ciúmes praticamente, mas também ela diz assim: o teu pai não quer que tu. Ele estava dizendo o que é isso, treta de mulheres, estão aqui a falar, não sei o quê. E ela diz assim: olha, mas estás à vontade para utilizar as minhas fotografias. É uma mulher muito tradicional. Estás à vontade para utilizar as minhas fotografias nuas no teu trabalho artístico. O teu pai não deve gostar, mas tipo, não quero saber. E há isso. Há
uma coisa de ultrapassar para já muito ultrapassar um discurso que diz que as mulheres árabes são violados, oprimidos, etc. Porque o véu é apenas as palavras, as letras que estão por cima, é um discurso que está por cima dela. E ao mesmo tempo ela vai ultrapassando barreiras neste trabalho. E para mim é muito interessante porque fala desta cena da fronteira que eu estava a dizer. Que quem não percebe árabe, falta-lhe um bocado desta peça artística. Quem não sabe inglês, falta-lhe outra parte. É preciso conhecer as duas línguas, os dois mundos, para conseguir perceber esta obra por inteiro. Pronto, é perceber as duas línguas que estão utilizadas. Portanto, é isso. Deixa-me ver o que é que eu tenho que... pronto. Isto é uma coisa de Raida Saada que chama-se Fairy Tales, True Tales. True Tales, Fairy Tales. São todos Capuchinho Vermelho, Cinderela e Rapunzel. E são todos num contexto palestiniano. Portanto, na primeira ela está no centro económico em Tel Aviv e está com um pãozinho, tipo, vou levar o pão aos palestinianos que estão no outro lado, que não tem nada a ver com este centro de economia que está ao lado. No outro, ela está na cidade de Jaffa, nas casas onde os palestinianos em 48 foram expulsos, e ela tirou fotografia às 4 da manhã, especificamente na hora que eles tiveram que sair destas casas. Portanto, ela vai recontando a história através destas. A Cinderela é palestiniana, a Capuchinho Vermelho palestiniano, Rapunzel é palestiniano, lá no fundo há colonatos. Portanto, é este também. Aquilo que eu queria dizer também é uma coisa que eu procuro dizer neste trabalho, é que há dois que dizem praticamente a mesma coisa. O Foucault e Leila Bourlourot dizem a mesma coisa, que a resistência acontece dentro do sistema do poder. Ou seja, para alguém resistir, tem que entrar num outro sistema de poder. É impossível resistir fora dos sistemas de poder. E quando estamos a resistir a um sistema de poder, entramos automaticamente noutro sistema de poder. Eu quero resistir à academia, mas ao mesmo tempo entro noutro sistema de poder. Eu quero resistir a seja o que for e pronto. E depois, mas tenho que receber dinheiro de não sei quantas. E há sempre isso. Estamos a resistir sobre a outra coisa e há... Mas aquilo que eu digo, e no caso destas palestinianas, que é possível utilizar este poder de uma forma estratégica. No caso das palestinianas, há sempre esta coisa de dizer que a Palestina é a mulher, a terra, etc., dos dois lados. Eu não... deixa eu ver. Esta também não mostrei, que eu gosto muito, que é o Penelope, mas está numa casa palestiniana destruída e pronto, está com este enorme que há uma palavra em Palestina, conceito, concept stores, estávamos a falar. Há um conceito que é sumud. Sumud é um específico tipo de resistência que é ficar. É um tipo de resistência passivo. Deixar ficar. Deixar não sei o quê. Não tem ação, mas não deixa de ser resistência. Para resistir não é preciso de ação. E só ficar em si já é resistência. E isto é sumud. É uma palavra que é sumud.
E pronto, estas são t-shirts de soldados onde há uma mulher palestiniana, one shot, two kills, e a outra dizendo better use Durex. É para dizer que há sempre uma Palestina é uma mulher velada, perigosa, etc. E no caso dos palestinianos é a mesma coisa. Estas são obras artísticas muito canónicas na Palestina, muito famosas. Sempre é Palestina, está lá, passiva, parir o povo, branca, pura, etc. E aquilo que as mulheres que fizeram, na minha opinião, há uma irlandesa que diz que as irlandesas fizeram uma recartografia dos seus próprios corpos. E ela faz isso que eles não mandaram fora estes conceitos que o meu corpo é uma terra. Não, vamos utilizar estes conceitos, mas é a nossa maneira. Então, é isso que as mulheres palestinianas fizeram. Não pararam a sua ligação com a terra, mas fizeram outra leitura. Portanto, entraram no sistema do poder estrategicamente. Entraram, mas resistir, entram, mas ao mesmo tempo. Isto também era Ida Saad, um trabalho Who Will Make Me Real. O corpo dela é realmente a Palestina, mas está coberto com jornais onde há notícias políticas, como é que há notícias nós temos uma coisa quando as pessoas casam, por exemplo, dizem parabéns, não sei o quê, no jornal, ou próprios funerais que são anunciados e está tudo por cima do corpo dela. É impossível falar, sim, o corpo da mulher palestiniana é a terra, mas também é isso. É impossível falar de política na Palestina sem falar dos corpos das mulheres palestinianas. Não sei se alguém quer dizer uma coisa para eu. Pronto. E depois tem umas coisas giras. É a Mona Lisa palestiniana, onde que numa entrevista dela ela disse, pronto, o corpo dela é a própria paisagem da Palestina, mas a paisagem da Palestina, este branco que estão a ver lá atrás, são colonatos. Portanto, é esta paisagem que realmente já está interrompida com colonatos, e ela faz esta releitura. Alguém quer dizer uma coisa? E isto também, um billboard de Mona Hatoum, Over My Dead Body, em que, mais uma vez, alguém quer dizer uma coisa sobre isso? Portanto, ela joga com estes... o soldadinho que está pequenito e está na cara dela, e também joga com esta questão que nós ouvimos muito: vamos lá para libertar as mulheres, vamos lá ocupar Iraque ou Paquistão ou Afeganistão ou aquilo que for para libertar as mulheres. Pronto. E ela também joga com este discurso, como joga com a grandeza do poder. Portanto, o seu corpo não deixa de ser um campo de batalha, mas também este soldadinho pequenito fica pequenito, e é Over My Dead Body que ele, pronto, isto também outra coisa onde é que ela joga com esta questão de poder. Ela fez um performance, isto já é um performance na rua, onde é que ela vai arrastando as botas militares atrás dela. Portanto, ela que fica a arrastar as botas militares atrás dela. Pronto, eu não tenho muito mais para dizer, mas
Este é o cartão de refugiados do meu avô, que está cheio de buracos porque cada vez que o meu avô ia buscar ajuda das Nações Unidas, comida ou assim, eles metiam um buraco para ele não levar a comida a mais, ou assim. Mas cada pessoa tem X comida, portanto, cada vez que vai buscar comida, eles marcaram com um buraco. E eu encontrei este cartão enquanto estava a fazer este projeto, porque este projeto fez-me pesquisar também a minha história de vida e a história da minha família, e acho que também o meu corpo está marcado por estes buracos todos, e posso dizer que eu tive muitos anos, 15 anos sem voltar à Palestina, mas depois voltei enquanto estava a escrever, porque não conseguia escrever mais. Eu já vou ler um bocadinho do meu livro, e quando voltei à Palestina percebi que eu já lá tinha estado, estando aqui em Portugal já lá tinha estado, já estudar Palestina, estudar corpos, até fisicamente já lá tinha estado durante estes 15 anos. Eu estava com medo de voltar, porque eu pensei, pronto, se calhar só lá também, tipo exílio, se calhar vou sentir a outra lá, se calhar, e estava com medos, por isso que não voltava, e quando voltei percebi que não, esta é uma continuação de estar cá, estar na Palestina, mas... Essa coisa que tu estás a trazer interessa-me muito mesmo. Queres abrir um bocadinho mais essa tua experiência? E também o cartão do furado. Sim. Porque eu sinto em relação às obras mais artísticas, não todas, o Sim. poema, ela estava, também a forma como eu disse. Sim. Era bastante forte, mas muitas das intervenções artísticas parece-me que são, têm mais um apelo ao não palestiniano. Dirigem-se a quem não é palestiniano. Sim, é isso, porque é uma forma, eu acho que é uma linguagem que dá para perceber, e por isso uma coisa que falar na língua do que dá para perceber, e isso que são criados no exílio, portanto não são para não vou dizer que é para não palestiniano, falam por mim perfeitamente, mas também eu só um bocadinho com eles, mas falam por mim. Porquê que dizes isso? Não sei. Pois. Não sei, sinto muita pressão de ações que são impostas aos humanos, às vidas, e portanto, como se fossem formas de arte mais reativas, reação. São reação, sim, é isso. A interrupção é isso, é uma reação. Uma reação, como é que este trabalho que tenho aqui é uma reação, não é uma reação também. Não sinto a mesma coisa em relação ao poema, por exemplo. Mas pronto, acho que há formas de arte que estão mais alinhadas com o que está a acontecer mesmo, com a própria experiência de ser arrancado de um determinado lugar, e que o teu corpo é desabitado, ou obrigado a ser desabitado, e a passar a estar num trânsito onde tu nunca habitas, não é? E parece-me que há aqui duas formas diferentes, uma mais de reação e outra mais de trazerem arte. Outra mais performativa, querias dizer. Não então não estou a perceber. Pois, eu também não. Não, parece-me que, por exemplo, quando tu no princípio também estavas a dizer que sentias que havia uma interrupção e era essa interrupção que provocava a arte.
Eu depois até ao princípio não estava bem alinhado. Eu vou dizer uma coisa. Se eu não tivesse vindo a Portugal, se calhar nunca tinha feito este trabalho. É esta a interrupção. É esta a minha interrupção. Bem, vou ler um bocadinho do meu livro. Queres mais luz? Não. Sou palestiniana, foi-me dito. Nascida no Egito, era ainda criança, a viver na Jordânia, quando me disseram que era palestiniana. Sussurraram aos meus ouvidos a minha história palestiniana. Contaram-me que sim, sou palestiniana, porque a minha família foi obrigada a um exílio em 1948, depois da Nakba. Lemzer'a, a nossa vila, foi esvaziada de sua vida e até de sua existência no mapa. Durante 9 meses, os corpos da minha família foram arrastados numa caminhada para o exílio até chegarem a Ramallah. Foram os mesmos 9 meses que o corpo da minha avó, marcado também pela derrota, levou para dar à luz o seu 9º filho e o primeiro e o último filho do exílio, o meu pai. Será que tenho o destino de ser a filha da última pessoa concebida em Lemzer'a antes da partida? Será que é por isso que eu conheço o cheiro de uma terra onde nunca fui? Ou será que sou apenas a filha de um palestiniano que deu início à geração de Lemzer'a, nascida no exílio? Um exílio que será eternamente também meu. Um segundo exílio fora da Palestina foi o destino da minha família em 1967, quando se instalou na Jordânia. Durante anos, a minha família andou com sua trouxa do exílio, a qual se tornou, quisesse ou não, minha também. Eu, que conhecia a Palestina de ver apenas nos corpos feitos de muitas saudades. Apesar do reencontro do meu pai com a Palestina, 30 anos depois da sua ausência do lugar, depois de 1967, as saudades agarraram-se ao corpo do meu pai. Resistiram e recusaram partir. Voltei finalmente ao lugar, mas o lugar não voltou para mim, escreveu ele no seu livro Homes of the Heart. Uma única coisa que conseguiu ele levar naquele corpo de nostalgia palestiniana. Uma única coisa que ficou intocável e imutável. Foi quando o meu pai abraçou a chuva palestiniana. Chuva como nenhuma outra chuva. Ramallah tem as suas próprias trovoadas, os seus relâmpagos e a sua chuva. E assim corri também eu para encontrar com o lugar que já abracei nas palavras do meu pai, o lugar ao qual me disseram eu pertenço. Durante o meu primeiro regresso a uma terra que nunca conheci, tive a oportunidade de visitar uma vila de uma amiga muito perto de Ramallah. Khanton Saf apontou para uma montanha ao fundo, mostrando-me a minha vila, Lemzer'a, e disse-me: a tua vila é o início da fronteira deles. Aquela vila que nunca vi, mas sempre tinha sonhado abraçar como minha, estava lá. Lá estava muito perto, para quem passou a vida a ver Lemzer'a em abstrato. Do nosso lado saiu um carro de um colonato buzinando, como um berro, a avisar que a nossa existência perturba os colonos.
O carro passou ao meu lado e dirigiu-se para Minha de Mesera, enquanto eu me deixei ficar onde estava. Naquele momento, e com o corpo paralisado, consegui passar a fronteira e chegar à minha vila. Mesmo estando paralisada, percebi, senti e decidi: sou palestina. No meu primeiro regresso a uma terra que nunca conheci, fiz uma visita ilegal, mas que defendo ser direito meu, ao mar de Haifa, ocupado em 1948. O mar de onde vem a chuva do meu pai. A chuva como nenhuma chuva. Senti as ondas roubadas pela ocupação apertar o meu corpo pela primeira e muito provavelmente pela última vez. E senti o sangue a escorregar por entre as minhas pernas. Não foi a primeira vez que vi sangue a sair de mim. Já me tinham dito, há alguns anos, que me tinha tornado uma mulher. Mas foi só naquele momento que senti o mar e o sangue e percebi, senti e decidi um corpo. Em 1998, 50 anos após a Nakba, numa montanha ao pé de Mesera e no mar que manda o seu perfume para a minha vila, senti a Nakba que o meu corpo carrega numa trouxa. A Nakba estava adormecida num corpo carregado de memórias e cicatrizes do exílio. Um corpo numa trouxa cheia de saudades de uma casa que nunca conheceu, a Palestina. A minha relação com a Palestina é uma relação corporal. Foi o quase encontro do meu corpo com Mesera e com o seu mar que me fez entender que este encontro ainda não se realizou. Numa terra e num mar que sempre me pertenceram e nunca me pertenceram, tornei-me um corpo palestiniano. Este livro é o meu corpo na trouxa do exílio. É o meu corpo na trouxa do regresso. Espero. Pronto, este é o meu livro. Tenho algumas cópias se alguém quer comprar. Se alguém quer comprar para apoiar-me, não vou apoiar, porque nós não ganhamos nada com os livros. Mas quem quer para ler, eu tenho aqui algumas cópias comigo e se alguém quer fazer mais perguntas ou assim, mais. Ou alguém quer dar beijinho, por exemplo. Beijinho aqui. Eu posso falar? Tu puseste as fotografias que mostraste? Sim.